Boa noite! Mais um Pod Easy enriquecedor para você. Você que nos assiste sempre, o meu muito obrigada e uma ótima noite. Eu espero que o nosso tempo seja muito bem utilizado aqui nesse bate-papo leve e descontraído, mas que vai trazer muito valor agregado e vai trazer muito conhecimento. Conhecimento, gente, é libertador. A gente tem que conhecer as coisas, saber o que a gente fala, separar mitos de verdades, tirar crendices, preconceitos, e quando a gente conhece mais o assunto, isso nos traz um fortalecimento interior que eu gosto muito. Da área farmacêutica, filtro solar é um assunto inesgotável e importante, ainda mais agora que estamos chegando no mês de dezembro, quando temos aí a data comemorativa do Dezembro Laranja, preventivo do câncer de pele. E para falar de um assunto muito bacana, até não é o tema nosso, ele é um ponto de interrogação, ele é provocativo. E o tema é: o seu filtro solar dura 24 horas? Parou para pensar? Dura 24 horas? Tá aí. Nós temos filtros comerciais que duram 40 minutos. E aí, você passou 7 da manhã, 8, foi trabalhar, ele durou até as 9. Você vai ficar reaplicando esse filtro solar? É sobre esse tema, filtro solar, o valor, a importância do filtro solar, os tipos de filtro, que nós trouxemos o Felipe Seixas, que é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC de Campinas, tem 8 experiência na área de propaganda médica e na área comercial. Uma longa trajetória, uma carreira linda, com resultados excelentes, como assistente de marketing, coordenador de treinamento, de visita médica. E ele, dessa área da Adatina, é uma empresa parceira, é uma empresa italiana, com desenvolvimento na Itália e produção no Brasil. Eu sou a representante comercial ali na Essencial Pharma desde 2007, da fundação da marca Adatina. Já tivemos a alegria de trazer aqui o seu fundador, o Maurício Pupo, e para falar desse assunto específico, Dezembro Laranja, filtro solar, prevenção do envelhecimento, rugas, flacidez, câncer de pele, eu trouxe aqui um expert, que é o Felipe Seixas. Boa noite, Felipe. Boa noite, Zildinha. Uma ótima noite para todo mundo que assiste a gente. Antes de mais nada, agradecer, pela oportunidade. É uma honra mesmo poder participar do seu podcast. Como você bem disse, somos parceiros já de longa data, inclusive pela Adatina, Foi Sim. Assim que nós nos conhecemos. Exato. E é exatamente isso. O meu primeiro emprego, na verdade, foi na Adatina, Comecei como estagiário de marketing e lá eu acabei desenvolvendo a minha carreira. Então, desde então, direta ou indiretamente, é um assunto que eu ouço bastante. Graças também a eu ter virado um propagandista da marca, depois virei coordenador de treinamento, é um assunto que eu falo diariamente, tanto com os revendedores quanto com os médicos. Então eu espero trazer um conteúdo de qualidade, poder tirar dúvidas que às vezes as pessoas têm, ou informações que às vezes até são desconhecidas com relação ao uso do protetor. Então, uma honra, uma boa noite a todos e espero agregar aí num assunto, como você bem disse, de extrema importância para a pele, para a saúde e tudo mais. Tenho certeza que você vai agregar e é por isso que eu trouxe o Felipe, que o nosso tempo aqui será muito enriquecedor. Com certeza. E a Adatina, sendo nossa parceira, a gente já conhece toda a tradição e o conceito da marca. É isso mesmo. E nós lá na Essencial Pharma, nós valorizamos essa parceria, porque é lógico que é o nome da Isildinha, é o nome da Essencial Pharma,
junto com outras marcas que tenham esse valor agregado. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho do conceito da Adatina, aquilo que ela valoriza e aquilo que é a missão dessa empresa tão séria no nosso mercado. Perfeito. Recentemente, né, o Dr. Maurício Pupo, ele veio aqui no seu podcast. Isso. Então, você também pôde falar direto com o fundador da marca. Eu Foi. acho que as informações são bem precisas quando vem dele, né? E eu brinco, né? Eu falo, quando eu comento que eu trabalho na Adatina, que eu já tô lá há bastante tempo, eu brinco, né, entre aspas, que trabalhar com o produto da Adatina é fácil. Porque todo o conceito envolvido, a mentalidade, né, do desenvolvedor, ela é muito técnica, científica. Então, com relação a isso, a gente pode trabalhar com muita tranquilidade. Desde a escolha das matérias-primas até os testes de eficácia que o produto é submetido. E a gente percebe que os produtos, tanto nos testes, eles performam muito bem, mas no dia a dia, as fotos que a gente recebe de antes e depois também, elas são muito promissoras. Então, só para a gente já começar também falando um pouco desse conceito, a parte que a gente chama de institucional da Adatina, né? Sim. É bem legal, porque a Adatina ela nasceu em 2007, então realmente você foi uma das primeiras parceiras e se manteve desde então como uma revendedora da marca, né? Pela Essencial Pharma. E a Adatina ela é baseada em 4 pilares, que são os cosméticos que respeitam. Então, foi até legal, esses dias eu conversei com o Dr. Maurício e ele falou assim, foi um desafio para ele quando, para homenagear a avó, ele colocou o nome dela, né, de Adatina, que é uma mulher italiana, ele tem um carinho imenso por ela, e o desafio dele era representar tudo que ele sente, né, tudo que ela representa para ele numa marca, concretizar isso, né, materializar isso numa marca de dermocosméticos. Foi aí que chegaram para ele e falaram, tá, mas quando você pensa na sua avó, o que vem na sua cabeça, né? O que te traz essa vontade de colocar o nome dela numa marca? Ele falou, olha, quando eu penso na minha avó, eu penso na palavra respeito. Tanto ele com relação a ela, mas ela com relação a tudo e todos. Aí a pessoa virou para ele e falou, então é isso, você já tem a chave do que você vai se basear, qual que vai ser o alicerce mesmo da marca. E desde 2007, a Adatina ela respeita 4 pilares, que é o respeito à pele, natureza, seres humanos e os animais. E o legal é que isso nasceu com a marca em 2007 e hoje em 2024 é super atual falar sobre isso. Então, a partir desses 4 pilares, pele, natureza, seres humanos e os animais, vem os selos de certificação. Por isso que eu falo que é fácil trabalhar com o produto da Adatina. Para quem não conhece, ou quem já conhece também, até é fiel à marca por conta disso, mas é uma marca vegana, não testada em animais. Qualquer produto da Adatina é permitido para gestante, lactante, e isso é legal quando eu faço treinamento com o pessoal de vendas, né? E depois eu pergunto, gente, daquelas informações, quais que vocês estão usando, o que está sendo útil aí para vocês? Essa questão de gestante é quase unânime, né? Porque às vezes a gente tem receio se pode ou não pode, aquela matéria-prima é permitida ou não é. Então, nesse sentido, a Adatina ela tem essa questão bem coringa assim, para o dia a dia, tanto para o consumidor, mas para quem revende também. Hoje, nós podemos falar que todos os produtos da Adatina eles são duplamente testados, porque é testado no Brasil pela Anvisa, obviamente, mas é também testado lá na Itália. A gente tem uma parceria com um laboratório em Milão e aí a gente tem um teste duplo de segurança e os produtos são aprovados nessas 2 normas. E também uma questão bem legal que a gente gosta de falar, já entrando um pouco no assunto de proteção solar, né? A Adatina ela carrega um selo que é o selo de proteção segura. E esse selo ele significa que a gente dispensa qualquer filtro que seja cancerígeno, alergênico ou poluidor do meio ambiente. E é legal que essas questões institucionais a gente fala, né, antes da tecnologia, antes do produto, né, propriamente dito. Por quê? Porque é o que você falou de valor agregado, né? Entendendo esse conceito que está por trás da marca, a gente entende também o porquê de usar aquele produto, por que ele é diferente de um produto convencional. E é curioso
Várias vezes eu falo isso no treinamento, né? Dessa questão de não utilizar filtros cancerígenos, alergênicos ou que poluem o meio ambiente. Aí tem gente que fala, sério, mas existe isso? Tem mesmo protetor que pode fazer isso? Como que pode vender protetor assim, né? Então, Pode. exatamente. Então, isso é um selo também e faz com que, além da tecnologia, que com certeza a gente vai falar, né, da fotoestabilidade, essa questão da segurança no protetor também é bem legal. Sim. Até para o meio ambiente, para nossa pele, eu acho que é super importante. Mas há muitos anos, Felipe, num treinamento lá com o professor Maurício em Campinas, mas isso há muitos anos. Acho que lá no início da Adatina, ele já tinha feito essa relação de conservantes e filtros solares cancerígenos. Você passa o filtro, entra na água do mar e os peixes morrem, né? Ou o filtro passa a pele e te dá um câncer de mama. É isso então, mesmo. Tem uma quantidade enorme. São filtros baratos que ainda se vende, ainda tem. Exatamente. Tem muito. E o Maurício, já naquela época, preocupava-se com a segurança do ser humano. Então, você não pode usar um produto que vai te proteger das radiações ultravioletas do sol. E por outro né? lado... E por outro lado, vai te trazer um malefício, porque ele vai passar a pele. E não é só os filtros solares, também os conservantes que vão nos produtos. O Maurício quase foi banido do mercado farmacêutico quando ele começou a falar, mostrar os estudos que falavam dos parabenos como cancerígeno, né? Ele já me contou essa história. Principalmente, ele teve essa ideia de fundar a Adatina porque ele estava na Itália estudando como que os dermocosméticos eram desenvolvidos, né? Antes de 2007. Sim. E foi aí que ele teve essa ideia de trazer esse conceito para cá. E ele conta que lá, desde essa época, tinha outdoor, assim, dizendo do não uso do parabeno, a importância de produtos veganos e tudo mais. Tanto que quando a gente fala isso pra ele, nossa, são grandes diferenciais, as pessoas gostam disso, ele fala, é algo que é natural, assim, na cabeça dele é algo que não tem como não ser assim. E em vários países da Europa também, né? Que no Brasil demorou para chegar. Então, para eles, o que já era óbvio, para nós demorou para chegar. Quando a Adatina veio, uma linha vegana, nem era assim... Um diferencial. Você ia falar para o cliente, a Adatina é uma linha vegana. O cliente pensava, ok, né? Hoje o cliente pede uma linha vegana. Procura. Não fazer teste em animais. Então, respeitar os animais. Quem somos nós para usar animais para teste, né? Exatamente. Respeitar a pele, o ser humano, respeitar o meio ambiente. São valores incríveis. E o Maurício sempre teve essa cabeça aberta, porque ele sempre teve em contato com o primeiro mundo. Ele ficava muito na Itália, na Europa, então ele começou a trazer esses conceitos. E ele é vegano, né? Exato, isso que eu ia falar. Muito desses valores nada mais são do que um reflexo da filosofia dele mesmo, e aí como desenvolvedor isso reflete no produto, que no caso é o produto da Adatina, que ele desenvolve com maestria. E eu concordo com você, é fácil vender a Adatina, porque os valores são muito fortes, o conceito da marca é muito poderoso. E o tema nosso hoje... se o filtro solar dura 12 horas. Então, eu vou começar... Dura 12 horas. Se o filtro solar... o seu filtro solar dura 12 horas? É uma pergunta. Exatamente. E aí, eu vou começar com essa pergunta para você. Como que a Adatina conseguiu criar filtros solares que duram 12 horas? Porque os filtros ou não falam quanto tempo dura, né? Só um profissional mais técnico que talvez leia o rótulo e entenda... Ou fala que dura 8 horas, ou fala, passa 2 vezes ao dia e você fica ali sem saber. Você tem que comprovar que ele dura 12 horas. Né? Exatamente. Se você coloca no rótulo, você tem que comprovar que dura 12 horas. Como que funciona isso? Essa é praticamente uma pergunta que eu ouço todos os dias, né? Porque quando a gente começa a falar dessa tecnologia, quando a gente fala que o protetor da Adatina, ele tem essas 12 horas, a primeira coisa que a pessoa faz é perguntar. Como? Duvido. Como que vocês fazem isso, sabe? Eu imagino. E, na verdade, a resposta, ela tá no que a Adatina não utiliza
que é aquilo que você falou, uma pessoa que já sabe das matérias-primas, o que é instável, o que não é. Então, tem a ver com aquele selo que eu contei no começo, que é o não uso de filtros cancerígenos, alergênicos ou poluidores do meio ambiente. Mas o que tem a ver? Tem a ver que, dentre esses, existe um que é a famosa avobenzona. Sim. Esse filtro, ele é um filtro para defender a pele contra a radiação UVA, que é aquela que chega mais profundamente, causa aqueles danos mais maléficos. E qual que é o problema dessa avobenzona? Ela é uma molécula instável e ela acaba desestabilizando todas as outras que estão com ela. E sem contar que a longo prazo ela pode ser cancerígena também. Então, esse é um dos principais motivos, o não uso de moléculas instáveis. E mais do que isso, né, o nome da tecnologia patenteada pela Adatina, ela se chama Solent, e é a tecnologia Solent a quantidade de filtros que o laboratório seleciona. E a forma como o laboratório seleciona é que fazem ter essa duração de 12 horas. Geralmente, os testes são feitos de estabilidade para 2 horas. Então, foi aprovado ali para 2 horas, tanto que sempre tem que ter na embalagem, né, reaplicar a cada 2 horas. Isso é uma norma da Anvisa, todas as marcas têm que colocar. Só que, como você disse, né, o Maurício ele sempre pensou à frente. Então, o que ele fez desde o primeiro protetor que ele desenvolveu na Adatina? Ele não parou no teste de 2 horas. Como ele sabe da formulação que ele fez, que tem a capacidade de ser mais estável do que esse tempo, sim, em contato com a radiação, é importante falar isso, né? Porque o teste é feito numa câmera, né? Que simula ali a radiação ultravioleta. Ele até fala, é como se fosse o sol de Recife meio-dia, para mostrar que é uma radiação bem forte mesmo. Depois que ele é aprovado em 2 horas, ele volta para essa câmera e é irradiado novamente por 12 horas. E mesmo depois dessas 12 horas, num gráfico, ele praticamente tem um caimento, obviamente, mas é mínimo. É quase que nulo esse caimento que tem o protetor da Adatina. E aí, durante muito tempo, a gente divulgava isso, né? Estava escrito na embalagem. A Anvisa, ela passou a ser um pouco mais restrita, né? Então, existem, né? Como são vários fiscais e vários protocolos de aprovação, pode ser que num protetor eles permitam colocar, no outro não. Então, qual que foi a nossa estratégia? Tirar da embalagem todos os que estavam escritos, né, na embalagem 12 horas, para não gerar dúvida no consumidor, né? Por exemplo, imagina que ele vê uma embalagem que esse tem e o outro não tem. Sim. Então, ele vai falar, poxa, esse aqui não tem. Então, através do marketing, o que a gente fez? Hoje, nas embalagens vai um adesivo que comunica essas 12 horas de proteção. Antes tinha uma cinta no protetor, né? Não sei se você vai lembrar. Lembro. Então, dessa forma, a gente também consegue tranquilizar o consumidor para garantir ali aquelas 12 horas de proteção. E, assim, se isso não fosse, né, comprovadamente, nem isso a gente ia poder fazer. Com certeza. Então, em breve também a gente vai ter uma informação que é que essa tecnologia, na verdade, ela é testada 2 vezes. Uma propriamente a tecnologia e ela depois no protetor, porque daí ela tem que ser testada dentro daquela composição. E ela comprova 12 horas nessas 2 ocasiões. Que show. Então, como eu falei, é um fruto dessa mentalidade técnica e científica, né, do desenvolvedor, não tem como. E pela preocupação dele, né? Eu sei que eu fico assim falando muito, né? Porque é minha referência, não tem como, e ainda mais como fundador da Adatina, mas até aquele livro que ele tem de o Tratado de Fotoproteção. Sim, eu tenho. Exatamente. Então é algo que ele se dedicou muito nos estudos e desde o primeiro momento que ele se propôs a fazer um protetor solar, ele já veio com essa ideia de uma estabilidade prolongada e principalmente com relação a esses convencionais, como a gente falou lá no começo. Para ter segurança, a pessoa tá tratando um melasma, né? Uma mancha solar, tá usando como preventivo de câncer. Talvez essa pessoa já tenha até tido um câncer de pele. Exato. Tá usando, tem que ter uma segurança num protetor solar que realmente seja eficiente. O protetor solar, nós sabemos, e só esclarecendo aqui, ele tem a proteção contra a radiação UVB, aquele sol forte que queima a tua pele. Você chega na praia, na piscina, quando você vê, você está começando a sentir seu braço vermelho, o rosto vermelho. Arde. Essa radiação UVB
Você corre se proteger porque você já começou a sentir que está queimando, Exatamente. né? Se você está lá desprotegido, sem filtro solar. E tem a UVA, que nos dias nublados, a UVA está aí, porque a UVB é mais nos dias ensolarados, de primavera, verão. A UVB tem o ano todo. Exato. Penetra mais profundamente na pele. O que muita gente não sabe é que nós precisamos ter um filtro solar que tenha proteção contra a radiação UVB e contra a radiação UVA. Exatamente. E agora já falamos também na luz azul, que é a luz das telas, né? Perfeito. Daí você pode me contar como que a Datina gerenciou essa proteção solar? Com certeza. Eu acho bem legal você ter falado isso, Zildinha, porque acho que entra naquela pauta de mitos e verdades, né? Por exemplo, muito bom. Eu mesmo, esses dias, né, minha avó, ela tava com uma manchinha aqui no colo, né? Ela já é uma senhora e tudo mais. Ela foi na dermatologista e a dermatologista alertou ela, né? De proteger, mesmo quando ela ficasse dentro de casa, usar o protetor todos os dias. Eu falei, bom, vou dar um protetor da Datina pra ela, né? 12 Sim. horas, vamos ver. Aí, esses dias eu fui almoçar lá na casa dela, aí eu falei, deixa eu perguntar, deixa eu ver se ela tá usando o protetor, né? Falei, e aí, tá usando aquele protetor que eu trouxe? Ela, não, hoje eu nem fui lá fora, eu só fiquei aqui dentro. Falei, então, você tem que usar tanto dentro quanto fora de casa, porque a UVA é isso também. A gente acha que no carro fechado ou em casa, com as janelas fechadas, a gente não está sendo atingido por ela, mas ela passa pelo vidro e na nossa pele ela também vai atingir mais profundamente. E passa pelo insufilme do vidro do carro. Exatamente. Enfim, então, o que acontece com os protetores da Datina? Por regra da Anvisa, eu vou falar como se eu estivesse fazendo um treinamento, tá bom, Isildinha? Então, gente, eu vou pegar um exemplo aqui mais fácil até, que é um número redondo. E é isso que eu acho legal. Não é todo mundo que sabe dessas informações. Até quando a gente faz treinamento mesmo em farmácias, assim, tem gente que fala, pô, foi legal você ter falado isso, tal cliente perguntou, eu não sabia. Então, o que acontece, Isildinha? No protetor solar, a gente tem que ter no mínimo 2 proteções, que é como você falou. Sim. O FPS, ele vai mostrar pra gente o quanto protege da UVB, que é aquela que você falou que queima, arde, depois descama, né? Acredito que muita gente que está assistindo a gente ou ouvindo já deve ter passado por isso. Exato. E lá embaixo, a gente tem uma sigla que ela pode aparecer como PPD ou FPUVA. É a mesma coisa, só que a FPUVA ela é mais recente, até facilita a nossa vida, que é fator de proteção contra a UVA. Sim. E por regra da Anvisa, esse PPD ou FPUVA, ele tem que ser um terço do FPS. Então, por isso que eu digo, quando eu faço treinamento assim com o pessoal, tem gente que fica com aquela cara de dúvida, né? Mas por que você está me falando isso? Quando que eu vou usar essa informação? Primeiro, foi como você disse, tem principalmente épocas do ano que a gente é mais atingido pela UVA. Sim. No nosso Brasil é um país tropical, então a gente não tem muito essa definição, né? Todo ano a gente está sujeito a isso. Sim. Mas alertar o pessoal da importância de ver esse número aqui embaixo. Geralmente ele está num número menor mesmo, mas sempre tem que ter no protetor. E o que é legal da Datina? A gente sempre entrega um terço ou mais. Então, por exemplo, eu uso esse número redondo aqui. 90. Primeiro, que eu não sou muito bom de matemática mesmo. E segundo, que é mais fácil de lembrar. Então, se um FPS for 90, por exemplo... divide por 3. Tem que ser no mínimo 30. Você vai ver que esse aqui, por exemplo, ó, 33,5. Já é um pouquinho mais. Então... por exemplo, tem até médicos hoje, né? Tem dermatologista que fala para o paciente, olha, procura usar protetor com um PPD alto ou FPUVA alto. Por quê? Significa, ó, você tem que proteger mais da UVA. PPD, pelo menos de 20, né? Esse é mais de 30. Sensacional. Exatamente. E legal que a Datina consegue fazer isso sem necessariamente deixar a textura pesada ou ser aquele protetor que você não gosta muito de aplicar porque carrega a pele, aí você acaba nem usando. Então, a gente, na Datina, consegue ter fator alto com uma textura mais agradável para o dia a dia. Maravilhosa. Até a UVB, é legal a gente alertar,
que esse raio que queima, ele incide principalmente no verão, na primavera, é o sol do Recife ao meio-dia. Exatamente. Ele queima. E muita gente vai para a praia, vai para a piscina, vai para o churrasco aí no campo, né? Moramos na cidade interior, tem muita chácara, vai. Depois que chegou lá, que montou o guarda-sol, levou a cadeira, correu atrás da criançada, que a hora que chegou, um já se perdeu para lá, um perdeu para cá, corre aqui, corre lá. O outro preocupado em ligar a churrasqueira. Assim mesmo. Tem a cerveja, tem a churrasqueira. Aí o que acontece? Nesse tempo, já começou a queimar a pele das pessoas. Exato. Então, é legal a gente alertar que o ideal é você passar o filtro solar antes de você sair da sua casa, antes de entrar no carro. Antes de entrar. Porque depois que você está lá na praia, está lá no churrasco, na piscina, você esquece, quando você vai ver, já começou a ficar vermelho a pele, porque é a incidência da UVB, que também mancha a pele. E a UVA pior, mancha mesmo. Exato. Que é mancha mais profunda também na pele, né? E o próprio câncer de pele, né? Câncer de pele. Que, assim, questões, acho que de saúde da pele, acho que é um ponto mais importante. Sim. E, por incrível que pareça, é algo também que as pessoas não dão a devida atenção para isso, né? Principalmente no Brasil. Então, e é claro, quando aparece uma mancha ou quando a gente tem aquela questão do fotoenvelhecimento, né? Que é o envelhecimento causado pelo sol. Isso a gente consegue ver, isso incomoda a gente. E aí a gente quer correr atrás do prejuízo, né? Mas com o câncer de pele a gente não pode brincar. Então, aquela máxima, ela vale muito aqui, que é prevenir é muito melhor do que remediar. Com certeza. Então, por isso também a importância. Eu sempre falo disso nos treinamentos. O barato sai caro em que sentido? Você até economiza no produto que você está usando agora. Mas se ele não te defender como ele deveria, de fato, da radiação, vai sair caro em que sentido? Depois você vai ter que, eu digo, gastar mais para reverter essas questões de manchas e rugas, mas o prejuízo pode ser pior, que é o que a gente sente na pele. Mas é lógico. Um alerta que eu vou aproveitar falar aqui. Por favor, Zildinha. É baseado na experiência. Às vezes a pessoa quer ela fala assim, eu quero uma base com filtro solar. Eu quero um filtro solar com base. Um alerta que eu vou fazer. Às vezes eu falo, você já está usando filtro solar? Ela fala, o cliente fala, eu uso uma base lá da marca X, marcas cosméticas, e tem filtro solar. E qual que é o fator de proteção solar? Que sempre eu já puxo para o FPS, que geralmente é o número maior. Está em maior destaque, maior né? Destaque. Aqui 66, aqui 50. E aquele ali que ele mostrou, 90. Então, já está em maior destaque. E qual que é o FPS que você está usando? Às vezes a pessoa fala, não fala nada no rótulo. Então, é uma base de maquiagem que contém filtro solar. Quanto? Não fala, não sei. Então, o produto ele não está te vendendo um filtro solar, ele está te vendendo uma base de maquiagem. Esse filtro solar pode ser fator 5, 8, 10. Ou seja, não serve para nada. Isso é um apelo de marketing para dizer que tem filtro solar, mas não serve para nada. Você tem que comprar um filtro solar com cor. Daí quando eles falam, eu vim comprar uma base, eu falei, na farmácia a gente não vende maquiagem, né? Não é o meu foco. Nós temos filtro solar com cor, com fator de proteção. E como o Felipe falou, são fatores altos de proteção com FPS e com PPD. Exatamente. E a vantagem da Datina, a Datina tem uma linha de filtro solar, 2 linhas de filtro solar, o Biosol BB e o Bioidentic. Eu estou usando o Bioidentic. Eu faço um revezamento. Essa linha com cor, ela te dá uma cobertura linda na pele, tonaliza, uniformiza a cor da pele. É como se fosse uma maquiagem. Exatamente. Você pode usar de dia até de noite, até para você sair. Porque ela tem essa proteção. A cosmética é maravilhosa. Então, eu queria que você falasse um pouco da proposta da Datina das cores. Perfeito. Com cores. Sobre isso, Zildinha, a gente consegue falar muita coisa. Primeiro, como você falou, né? Muitas pessoas, elas acabam priorizando mais a base mesmo, mais a questão estética do que necessariamente a questão funcional.
Até voltando um passo que nem eu falei do PPD, por exemplo, até tem algumas bases ou produtos com cor que revelam o PPD, mas eles colocam naqueles sinais, que é mais. Um maisinho, 2 maisinho. Isso, que daí significa assim, é médio, é forte, é muito forte. E a gente entende que isso também fica um pouco relativo, né? Então, onde eu quero chegar? Esses produtos com cor da Adatina é exatamente o que você falou. Na verdade, eles são protetores solares que já vêm com cor. Então, respeitando isso, todos eles têm o FPS e têm o PPD em número também. Sim. Eu falo porque às vezes é difícil você encontrar isso num produto com cor. Com relação às cores, né? Aos produtos com cor, a gente entende hoje que isso está muito em alta. Muita gente gosta, né, da maquiagem, ou quem sofre com manchas, imperfeições solares, às vezes é até dependente da base por questões de autoestima ou para, né, cobrir a mancha, disfarçar essas imperfeições. E o protetor com cor, ele se torna algo muito mais prático para o dia a dia. Primeiro porque muitas vezes a base ela pode ser comedogênica, então você acha que você está esteticamente cuidando de algo, mas a longo prazo isso pode virar cravo, depois acne, e aí depois da acne vem a mancha de acne. Exato. Já partimos do princípio que a nossa linha ela é não comedogênica, então isso já tem uma segurança maior com relação à maquiagem. Só que é o que eu digo nos treinamentos, né? Dificilmente, para não dizer quase que impossível, você encontrar uma maquiagem com FPS 60. Sim. Ou aqui nesse caso, uma maquiagem com FPS 75, sempre com essa estabilidade de 12 horas. Alta cobertura. E o legal também de todos os que a gente tem hoje com cor é que eles já vêm com antioxidante. Então, a gente consegue ter um mix de proteções pelos filtros contra o UVA, contra o UVB, que é aquele que a gente falou. A cor, ela também faz uma barreira física, principalmente contra a luz azul e luz visível, só que a nossa tecnologia vai além. A Adatina, ela tem uma patente que é o Defendiox, que é desenvolvido junto com a Universidade de Pisa. O Dr. Maurício Pulpo, ele participou dos estudos e é um blend, são 14 polifenóis das olivas. Então também ajuda a proteger da luz azul e luz visível, ajuda a clarear manchas, ajuda a prevenir e tratar sinais de envelhecimento. Então nos nossos protetores com cor, para resumir tudo que eu queria falar, ele vai maquiar porque tem alta cobertura. Ele protege porque tem aqueles filtros contra UVA e UVB. E ele ajuda no tratamento ou prevenção porque eles já vêm com os antioxidantes também. E hoje a gente tem uma opção bem interessante. Em que sentido? Pela textura. Se a pessoa gosta de uma textura mais cremosa ou um toque mais seco. Quem gosta de uma textura mais fluida ou um sensorial mais aveludado. E também com relação à cobertura. Por exemplo, tem gente que hoje não necessariamente gosta daquela alta cobertura ou efeito maquiagem. Busca algo mais discreto, leve. Algo mais leve, ou para o dia a dia, ou até para sair mesmo. É um conceito muito legal hoje de parecer que você não está usando nada. Sabe aquela coisa do Instagram de sem filtro? Sem filtro. Não sem filtro solar, mas sem o filtro de edição. E também tem opção para quem quer alta cobertura. Aquela pessoa que gosta mesmo da maquiagem ou por fins estéticos, né? Que nem eu falei, necessidade mesmo. Poxa, tem uma manchinha que me incomoda, eu vou cobrir. Ou tô com uma acne aqui, eu não quero, sabe, que ela fique aparente, então eu vou cobrir. Perfeito, tá tudo certo. Ou para aquela pessoa que gosta de maquiagem mesmo. E qual que é a vantagem? Você não precisa usar separadamente o protetor e a maquiagem. Então, hoje em dia, acho que você vai saber melhor do que eu, né? Uma mulher empreendedora, que eu sei que você é. Nosso dia é dinâmico. Sim. A gente tem cada vez mais atividades em menos tempo. Então, com um produto desse, você já maquia e já protege de uma vez só. Exato. Facilita a vida. E é isso. Vou só dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu sei que depois a gente vai falar da questão de protetor físico ou híbridos, né? Como a gente pode chamar os demais. Mas um exemplo, a gente tem um protetor que ele tem uma cor única adaptável. Então, ele é mais tonalizante, não chega a ser aquela alta cobertura. Ele adequa, assim, a maioria dos tons de pele. Adaptável, né? Exatamente.
Nós temos um fluido, que é fator 98, e ele é mais tonalizante também. Então, alta proteção, uma textura bem leve, e ele é mais para aquela pessoa que eu falei, que não necessariamente quer mostrar que está usando uma maquiagem. Mais leve. E para quem gosta mesmo daquele efeito de maquiagem, eu já conversei com várias pessoas que falam, nossa, depois que eu usei esse produto, eu não uso mais a maquiagem, eu opto por ele porque entendeu os múltiplos benefícios. A gente tem o Biosole BB, que é uma textura mais cremosa e um toque mais seco. Exato. Por exemplo, para quem tem uma pele oleosa, ele fica mais interessante. E tem o seu queridinho, que eu sei que você gosta, é o Bioidentic. O Bioidentic, ele já é uma base líquida com fator de proteção, FPS 75. E aí o sensorial é mais aveludado, ele tem essa textura mais líquida, então ele torna mesmo um acabamento um pouquinho diferente. São os mesmos tons, né? Hoje a gente tem 4 tons, mas o que muda entre eles é mais o acabamento, o sensorial. Sim. E aí cada tipo de pele vai adequar melhor com cada um. Esse daqui, ele é incrível, o que eu estou usando, que eu já usei vários da Datina. Ele é incrível porque ele é no formato gotinhas. A gente pode chamar ele de sérum, né? Exatamente. E olha aqui, vou mostrar aqui para vocês de longe, dá para vocês verem como é que ele funciona. É isso. Com essa proteção no FPS 75, com essa alta cobertura que ele proporciona, e ainda todos os filtros da Datina, eles são inteligentes e multifuncionais. Exatamente. Então, além de proteger, de hidratar, ele tem o quê? Antioxidantes para o rejuvenescimento e proteção de todas as agressões do meio ambiente. Exato. Não é só radiação solar, é poluição, né? É oscilação de temperatura, uma hora é calor, outra hora é umidade, outra hora é frio. Então, ele protege contra os danos externos, né? Exato. Que agridem a pele. As radiações artificiais, né? Que cada vez mais a gente está exposto assim. Às telas. Tem até alguns estudos assim que falam que agora é visto, né, que pessoas mais jovens estão sendo mais diagnosticadas com manchas do que antigamente. Uhum. Porque hoje a gente sabe, né, que desde pequenininho a gente vê uma pessoa ali... Uma pessoinha. Com o tablet, com o celular. E querendo ou não, isso a longo prazo pode fazer com que as manchas apareçam mais rápido. É bem interessante a gente lembrar também da proteção contra a luz das telas, né? Exato. É o tablet, é o celular. E a criançada nos joguinhos, né? Muitas horas de exposição ao computador. Tem um caso bem curioso que eu sempre levo de exemplo, assim, quando eu falo disso. Mais de uma pessoa, mas eu lembro muito de uma moça que eu fui fazer treinamento uma vez. Ela era do turno da tarde e depois ela mudou pro turno da noite, né? Uhum. Farmácia que ficava aberta até mais tarde, assim. E ela falou, Felipe, foi impressionante. Depois que eu mudei pra noite, a minha mancha piorou. O que seria estranho falar, mas aí ela falou, eu fico bem embaixo daquelas lâmpadas, né? O teto era um pouco mais baixo, ela ficava bem embaixo daquela lâmpada artificial. Então, entender que isso também, de uma certa forma, pode agravar, né? O quadro de manchas e tudo mais. Com certeza. Na linha da Datina, nós também temos o filtro solar físico, que hoje muitas pessoas estão pedindo, né? Nós temos o que é o físico com o químico junto, o híbrido que você falou. Exato. E agora a Datina, não agora, já faz um certo tempo, né, que tem. Você poderia falar sobre o filtro mineral? Com certeza, Isudinha. Para o pessoal que está aí assistindo a gente, ó, é o Solease Mineral, fator de proteção 66. E é muito interessante, assim, de um tempo para cá, parece que tanto os profissionais, mas o consumidor também começou a olhar mais para essa questão de proteção física, né? E qual que é a diferença? A diferença é que o protetor físico, ele literalmente, ele faz uma barreira física na pele e ele acaba refletindo a radiação, ao invés de absorver. O problema dos químicos, na verdade, é aquilo que você falou quando são usados químicos de má qualidade, né? Acho que eu posso falar assim, que daí vão deixar, eles ultrapassam a barreira de proteção natural. Sim. Então, só para tranquilizar o pessoal de que os demais, principalmente aqui da Datina, né, claro, eles já têm aquele selo de segurança que eu falei. Isso. Então, os nossos profissionais, eles estudam questão de permeabilidade cutânea, essa questão da segurança, mesmo para os híbridos, tá? Mas o que acontece quando a gente fala de um protetor físico? Como ele tem essa segurança a mais, que é fazer com que a radiação ela seja refletida,
ele se torna mais interessante para aquelas peles mais sensíveis. Por exemplo, para uma pessoa que tem rosácea, ou para quem gosta de fazer um procedimento estético, laser, peeling. Como a pele está mais exposta depois do procedimento, naturalmente falando, é legal priorizar esses protetores que são físicos ou minerais, né? Que é a mesma coisa. Sim. E eu percebo também, por mais que a gente fale assim, ó, qualquer produto da Adatina pode para gestante ou pode para lactante. É muito comum os dermatologistas também priorizarem para as gestantes um protetor físico, por conta dessa segurança a mais. Então, a Adatina ela lançou o Solease Mineral, ele entrega essa proteção física para as peles mais sensíveis e ele tem outros pontos fortes também. Com ele, você vai contar com 2 antioxidantes, que é o Difendiox, os polifenóis das olivas e mais a vitamina E. Então, essa questão também de reparação, manter a hidratação natural da pele sem ficar com aquele protetor pesado, até porque a textura dele é em mousse. E como a gente entende que essa pele com rosácea ou num pós-procedimento, ela fica com aquele aspecto um pouco mais avermelhado, Sim. Essa corzinha dele, que não é para ser uma alta cobertura e sim tonalizante, ela ajuda até a disfarçar esse aspecto. Então, facilita na hora de escolher e facilita na hora de indicar também, que você não fica com muitas dúvidas. Qual será que vai ser o meu tom? Não, esse aqui é um só e ele vai adaptando. Ele é adaptável. É muito inteligente, né? Exato. E é engraçado, quando eu experimento ele com as pessoas, ela aplica assim, ela fala, não vai ficar bom. Eu falo, calma, espera um minutinho, vamos conversando aqui. Aí a pessoa olha, nossa, nem parece que eu apliquei que nem aquela hora. Já vai, e literalmente, depois de um tempinho assim, ele vai adequando ao tom da pele. Então, ele tem essas vantagens. Físico, antioxidante, cor única. Aí que nem você falou, mas por que eu usaria ele à noite, né? Por causa disso. Os antioxidantes que a gente tem nele, fora o pigmento também, mas vai ajudar a proteger da tela do celular, da tela do computador, do tablet, da TV, que é o que a gente fica aí... Horas. Exatamente. Essa moça que eu falei, por exemplo, que mudou pro turno da madrugada, ela não conhecia, né? Eu fui fazer o treinamento com ela, mas se ela usasse um protetor com antioxidante, talvez ela iria evitar, né, esse caso que ela contou pra gente. As manchas são crônicas, né? Depois que você tem uma mancha na pele, você tem que fazer muitos tratamentos para clarear a pele e fazer a manutenção, porque não tem uma cura, não tem nada efetivo. Eu quero um negócio que tire todas as minhas manchas em um mês. Não vai acontecer. Daí vem aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir. E eu acho também bastante interessante o filtro que vocês indicam mais para quem já tem aqueles melasmas, manchas mais profundas, mais crônicas, que é o Biosol Ox, né? Perfeito, o carro-chefe da marca. Trouxe ele aqui, inclusive com o fator 85, né? E deixa eu mostrar para o pessoal. Aqui, ó, o Biosol Ox, esse é o fator 85. E realmente, Zildinha, esse foi um protetor que a Adatina lançou e até a gente mesmo, que é da marca, se surpreendeu assim com a performance dele no mercado. Por quê? Só para você ter uma ideia, uma curiosidade, quando ele foi lançado, ele passou por um teste de proteção anti-ozônio, que é antipoluição. Sim. Que é o que você falou, né? Olha, só de sair aqui na rua, os carros, a queima ali do escapamento, né? Sim, gera o ozônio e tudo mais. Só que, por incrível que pareça, as pessoas ainda não estão tão dando a devida importância para isso. Tem gente que, óbvio, tá atento, já se preocupa em defender a pele dessa poluição. Mas quando a gente fala de mancha, eu sinto que é algo a nível nacional. Sim. Então, olha que interessante. Ele vem com 3 antioxidantes, 3 clareadores e 3 anti-idade. Então, se a gente pode falar de um protetor multifuncional, é o Biosol Oxy. Fantástico. Que antioxidantes são esses? A vitamina C, a niacinamida, conhecida também como B3, né? Tem gente que conhece a niacinamida como a vitamina B3. Sim. E o nosso Difendiox, que é essa exclusividade dos 14 polifenóis das olivas. Então, sozinho, ele já tem uma propriedade clareadora. Para quem, como você falou, e se eu não tenho mancha, usar ele? Perfeito, você vai estar fazendo uma ótima prevenção. Mas se tiver e usar
adequadamente, né, todos os dias, ele também ajuda a clarear. Por isso que ele começou a performar muito bem, assim, nas indicações, nas vendas, porque sozinho ele já performa bem como um clareador e combinado, por exemplo, com sérum clareador, uma vitamina C, ele só vai potencializar. O protetor a gente nunca pode deixar de usar, né? Não. Então, até a gente fala assim no treinamento, não compensa também você usar um sérum super inovador com uma baita tecnologia e não usar o protetor. Então, se tiver que começar por algum passo, começa pela proteção. Tá tratando? Aí sim você vai e protege também para fazer jus ao tratamento que você está fazendo. Com certeza. E é legal você ter falado deles, Ildinha, porque assim, eu ouço muito essa pergunta nos meus treinamentos, ou o pessoal que faz o treinamento, eles falam, pô, tem gente que fica muito preso, né? Por exemplo, eu tenho mancha, tenho que usar protetor com cor? Então, é verdade sim que a cor, o pigmento, ela faz essa proteção física. Uma proteção a mais. Isso é 100% verdade, tanto que a gente tem a nossa linha com cor. Mas para quem não gosta ou não quer usar protetor com cor, hoje a gente já tem tecnologia o suficiente, tanto que é o Biosol Oxy. Se eu abrir minha apresentação aqui de protocolos anti-manchas, você só vai encontrar com o Biosol Oxy na hora da proteção. Por quê? Porque como ele tem esses poderosos antioxidantes, vitamina C, niacinamida, os polifenóis das olivas, ele não só neutraliza os radicais livres, né, gerados por essas radiações, mas ele tem essa função clareadora. Então, só para mostrar também que hoje a gente tem tecnologia o suficiente aí para quem quer usar com cor ou quem não quer usar com cor também. Excelente. Esse filtro solar também, baseado nos treinamentos, o Maurício também falou aqui, o Biosol Oxy para mancha, gente, uma coisa que é legal a gente destacar, porque é assim uma novidade. Pode usar à noite, pode até dormir com ele. Exatamente. Pode usar protetor solar para dormir, antes de dormir, protetor solar? Não é qualquer protetor solar. Nós estamos falando deste. Isso aí gerou polêmica. É isso mesmo. É o Biosol Oxy, devido aos antioxidantes que tem. Uma é patenteado, que é o Defendiox, que é os 14 polifenóis da oliva. Perfeito. Né? A vitamina C já é nossa queridinha amiga. Uhum. E a niacinamida, que é a B3, também já é nossa amiguinha e ela já é antiga, já é bem conhecida. Exatamente. Mas esse daqui, para quem quer clarear a pele, e eu falo, às vezes a pessoa quer um mínimo, olha, eu quero um mínimo de skincare, não estou fazendo nada na pele. Falo, então você começa com um produto para lavar o rosto, produto de higiene. Hoje temos produtos maravilhosos para higiene. Lá na farmácia a gente tem produto que higieniza lá, as espumas lavam o rosto e também já hidratam a pele. Perfeito. Você usa um produto para higiene e um filtro solar. Você começa com 2 itens. Já está em dia, né? Limpeza e proteção. Limpeza e proteção. Já está em dia com a rotina. Exato. É que às vezes a gente, assim, não sabe nem por onde começar. Nem por onde começar. O mercado tem uma infinidade de opções, sim, né? E você fala, nossa, sim. será que eu tenho que usar esse sérum mirabolante? Calma, usa um protetor primeiro, começa. E aí tem gente que fala assim, eu não tenho hábito, eu não consigo. E é muito curioso isso, porque, por exemplo, a gente escova o dente todos os dias, né? Sim. Deixa o protetor do lado ali da sua pasta, do lado da escova, rapidinho você passa ele e você vai ver que isso vira um hábito. Quando você começa a usar o protetor, estranho é o dia que você não usa. A hora que você sai de casa, você dá conta que você não usou, você fala, puxa, tá faltando. Você já fica desprotegido, literalmente, né? Você fala, meu Deus, acho que eu esqueci da minha proteção. Fica. E então é habitual. É colocar ali na rotina. Olha, não consigo fazer uma rotina de 8 produtos de manhã. Tudo bem, é difícil mesmo. Faz com 2, limpa e protege, que você já está até prevenindo muitas coisas, né? Questão de mancha, questão de flacidez, rugas, tudo. Só de usar o protetor já está em dia. Exato. O protetor solar vai muito além da prevenção do câncer de pele, porque o sol, ele destrói o colágeno da nossa pele. Exatamente. Ali vem flacidez, vem a ruga, depois associado com a idade, com as alterações hormonais, com o climatério, com a menopausa, você vai tendo uma queda de estrógenos, vem mais flacidez.
Então, você tem que ir associando de forma inteligente, investindo em produtos de qualidade. É isso A mesmo. Datina tem essa gama enorme, não é só protetor solar, é que o nosso assunto, reforçando aqui, o nosso tema para você que pegou o podcast agora, já nos finalmente. O nosso assunto é provocativo. O seu filtro solar dura 12 horas? É uma provocação. E aí, que a Datina tem essa proteção de 12 horas. Então, se passa de manhã e você vai ficar tranquilo até a noite. Exato. Com uma cosmética maravilhosa. Na farmácia, nós temos todos os testers para você experimentar. Isso com é cor, perfeito. sem cor. Tem lá uma equipe que é fã da Datina. Pessoal afiadíssimo para falar da marca. Treinado pelo Felipe, viu, gente? É isso mesmo. Então, eles estão lá, explica qual o melhor filtro solar, você experimenta no rosto, experimenta nas mãos e você pode escolher. É filtro para gestante, é para quem já tem manchas. Exato. É filtro para quem está mais preocupado com a flacidez, com a ruga, com a hidratação. Temos filtro para todos os tipos de pele. Exato. Eu não uso porque a minha pele é muito oleosa, vai ficar brilhando, melado a minha pele. Tem algumas pessoas que vêm com esse discurso. Mito. Exato. Mito é verdade. Mito. Vamos fazer até um Reels. Mito ou verdade? Gostei. Não uso protetor solar porque a minha pele fica oleosa, pegajosa e fica grudando. Mulheres na menopausa que ficam transpirando, gente, tá total fora de moda. Mulher fica se abanando. Tem solução também, viu? Eu não uso filtro solar porque eu tô no climatério. Elas falam, não tô mentindo, né, Walter? Aí eu fico transpirando e se eu passo o filtro solar eu derreto. Aí que eu vou derreter mesmo, assim, é uma loucura. Então, temos solução para os calorões da menopausa. Sim. E temos filtro solar para pele oleosa, para pele acneica, para pele seca, desidratada, pele com rosácea. Exato. Não uso filtro solar porque tem rosácea. Você tem que usar o filtro solar na rosácea. Até para não provocar mais ainda, né? Por Exato. conta da radiação. Exato. A radiação solar, ela é um start para começar aquela rosácea. Acne, não uso porque eu tenho acne, mas a acne ela vai cicatrizar, vai manchar a pele e você vai precisar do filtro solar. É o que acontece com quem tem pele oleosa e acneica, por exemplo, é isso mesmo, Gildinha? E a cosmética, no geral, evoluiu muito. Você imagina há 27 anos, quando eu abri a farmácia, Felipe do céu. Os filtros solares que existiam, a gente chorava. Depois começou a vir os filtros da nova geração. Né, os Tinosorb M, Tinosorb S. Começou a vir a nova geração de filtro solar com melhor cosmética e com mais fotoestabilidade, durava mais na pele. Então começou essa evolução. E hoje é uma delícia passar o filtro solar. Exato. Eu acho que daí vem também esse mito que o protetor vai ficar pesado, ou a pessoa só associa aquelas ocasiões extremas, né? De praia, piscina. Ou a pessoa, eu já vi muitas vezes, a pessoa usa fragrância normal, né? Ela vai sentir o cheiro, nossa, não tem aquele cheiro de praia, porque você associa, né? Não tem como, memória olfativa. E o legal é isso. E eu acho que essa mentalidade, ela vem muito disso, dessa questão de como era antigamente e o tipo de tecnologia que a gente já dispõe hoje, né? Então, acho que vai muito de encontro aqui com o nosso assunto. Exato. E eu vou fazer mais uma demonstração prática aqui. Viu, Kim? Se você quiser fazer um vídeo agora, para gente fazer um corte aqui do podcast, quero um com cor aqui. Pera. O Bioidentic, deixa eu ver que cor é essa. Bioidentic, vamos lá. Filtro com cor. Eu já faço um teste com o meu cliente, porque a farmácia também é muito mais do que um comércio. Farmácia é um estabelecimento de saúde, onde você tem que ser um consultor de saúde. Então, o farmacêutico consultor, ele vai te orientar. E os meus colaboradores todos são vendedores, mas eles também têm essa propriedade e esse conhecimento. Você vai falar do filtro solar, eu sempre pergunto para a pessoa, como que você usa o filtro solar? Passe aqui, eu tenho meu teste aqui, passe esse filtro solar, vamos ver. Muitas pessoas pegam o filtro, esse daqui que é em gotinhas, a pessoa já fica até com medo de pegar, mas vou pegar um aqui que é incrível. Como que você passa o filtro solar? Aí a pessoa pega aqui, demonstração prática, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui.
A pessoa fica pensando assim, ó, vai sair minha maquiagem, mas não tem problema, eu sou dessas. Ao vivo é pra isso, né? Ao vivo aí fica assim, gente, pinguinho, assim, ó, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. E quando passam na mão, fazem assim. E eu falo, gente, vocês passam com gosto, com prazer. Porque a hora que você cuida do seu skincare, tem que ser um momento de prazer. Você tem que passar. Autocuidado. Você tem que passar, espalhar. Aqui eu tô passando rapidinho para não estragar muito minha maquiagem. Agora, todas as linhas falam. Você tem que fazer uma boa cobertura na pele e passar 3 dedos de filtro solar. Agora, conte aqui para nós qual é a recomendação da Datina. Porque a Datina, ela mata a pau. Qual é a recomendação da Datina? 1 dedo. 1 dedo! Basta 1 dedo, né? Exatamente. Claro, você vai fazer um rastro do protetor da Datina no seu indicador. E, nossa, da onde vocês tiraram essa informação, né? Vocês estão fazendo isso por questões de marketing. Não é. Segundo o teste que a gente faz na Europa e segundo o teste que a gente faz no Brasil, a quantidade usada no teste, que é 2 miligramas por centímetro quadrado, proporcionada para o rosto, vai dar 1 grama. Então, se a gente aqui nessa sala, todo mundo colocar essa quantidade, tirar isso do nosso dedo e pesar, se não exatamente, vai dar muito próximo de 1 grama. De 1 grama para cobrir todo o rosto. Então, aí a gente quebra também aquela ideia, eu não compro esse produto porque ele é caro. Claro, a gente entende, né, essas questões financeiras, então não é esse o ponto. Mas, assim, também entender que na ponta do lápis, você falou uma palavra-chave há pouco tempo, que foi a palavra investimento. Você está investindo no seu autocuidado, você está investindo na sua pele. E quem investe em alguma coisa sempre quer ter um retorno, né? Sempre quer ter um resultado daquilo. E o resultado é esse. Você está usando um protetor com uma fotoestabilidade que nenhuma outra marca tem. Você não precisa exagerar na hora de aplicar. E no final ele vai se tornar mais prático e mais econômico do que um protetor convencional. Porque ou você vai ficar reaplicando, gastando o protetor ao longo do dia, ou, que nem a gente falou, você vai passar de manhã, na hora do seu almoço, dificilmente as pessoas reaplicam, e aí ela vai estar exposta, vulnerável à radiação. Aí ela vai colher fruto disso não tão legais lá na frente. Então, é um investimento. Você está investindo um pouco mais no protetor? Sim. Mas qual que é o seu retorno? A fotoestabilidade, não precisa exagerar na hora de aplicar, e como você falou aquela hora, é uma questão de adequação. Tenho a pele oleosa, então qual que é o mais específico para a minha pele? Ah não, a minha pele ela é mista. Qual então é um protetor legal que vai controlar onde precisa sem ressecar outra área? Tem tecnologia o suficiente para isso, e eu sei que eu já falei, mas nesse sentido é fácil de trabalhar com os produtos da Datina porque tem opção para tudo. Exato, perfeito, fechou. Então, basta 1 dedo. Então, nem para pôr só 3 pinguinhos aqui, que seria insuficiente, não vai dar a cobertura que você precisa na pele, mas se você colocar 1 dedo, o filtro da Datina vai ter a quantidade suficiente para dar uma cobertura legal no rosto. E não esqueçam, gente, o pescoço, Exato. O colo, as mãos, né? E a linha vai atender todas as necessidades para todos os tipos de pele, inclusive a pele masculina, que em geral é mais oleosa. Exatamente. E daí nós indicamos para a pele masculina o Normalize, é este? Pode ser o Matte Intense. Matte Intense. Exatamente. O Normalize, Matte Intense, que ele tem esse efeito mate, e esse produto, além da proteção solar, ele tem as sílicas matificantes, que tiram o brilho da pele e tem uma duração... Efeito prolongado. Prolongado de 6 horas, né? 12 horas. As sílicas duram 12 horas também. Na lateral da embalagem, você vai ver que tem diversos testes ali, né? Controle da oleosidade, controle do brilho, como consequência ele retrai poros também. E aí como que foi feito o teste? Os voluntários utilizam, né? Lembrando que é sempre laboratório credenciado pela Anvisa. Muitas vezes eles nem sabem o que eles estão usando, né? Por questões éticas. Sim. Passa de manhã, volta depois de 12 horas e responde ali o formulário. E assim, acho que
deu 85% ou 90% de toque seco prolongado. Toque seco. Você sente na hora que você aplica, só Seco. que durante o dia, essa sílica, ela fica retendo para ela a oleosidade, o brilho, então dá aquela sensação de toque sequinho o dia todo. Então, nada melhor. Eu gosto de pensar nele para essas peles, né? Geralmente homem tem pele oleosa mesmo na fase adulta, acne na mulher adulta. Então, poros abertos. Exatamente. É uma queixa muito grande, poros abertos. A pessoa quer algo que feche. Isso aqui já protege e fecha os poros. Exatamente. Ai, ficaria mais 1 hora aqui, porque... Eu também, o assunto é muito apaixonante, eu gosto muito de falar. Ele não é um cosmético, né? Ele é um dermocosmético, ele é um tratamento. A Datina é uma experiência sensorial única. É muito agradável. Depois que você se apaixona, difícil trocar. Difícil trocar. Nós temos clientes fiéis há anos, sempre usam os mesmos produtos, né? Porque já sabe do resultado, né? Do investimento que está fazendo. Olha, Felipe, foi enriquecedor. Não que a Datina só tenha filtro solar. Nós temos sérum, tem os capilares também. Então, nós vamos ter que marcar outra entrevista aqui para falar de outro assunto, ou das manchas da pele, Perfeito. Ou do rejuvenescimento para as mulheres maduras, aquelas que, sabe aquelas mulheres que têm umas ruguinhas assim? Sei. Não é meu caso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu gosto dele. Então, aquelas que têm os pés de galinha, ruga na glabé, a flacidez, né? Então, nós temos uma linha de tratamento dermocosmética, que é produtos desenvolvidos na Itália, fabricado no Brasil. Exatamente. O Maurício tem essa dupla nacionalidade, né? E ele é muito estudioso e traz muita inovação. Então, nós vamos marcar com outro tema. Por favor, me chame. Vou chamar. Eu nem vi o tempo passar, Nossa, de verdade. E aqui, estamos extrapolando o nosso tempo. Mas agradeço você de coração, Felipe, foi enriquecedor a sua vinda de Campinas para cá. Fica o convite para a próxima oportunidade e eu quero que você leve lá o meu abraço para o Maurício, meu amigo, e para toda a equipe da Datina, que nós somos parceiro aí de muitos anos. Primeiramente, eu que agradeço. De verdade, é uma honra estar aqui participando desse podcast com você. Obrigada. Desde que você fez o convite, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar? O que eu posso agregar, né? Então, mas tem muita coisa para falar. Eu vim juntando as informações assim, então tentei trazer também tudo que eu mais ouço no dia a dia, o que as pessoas perguntam, quais são as crenças ou não crenças com relação ao protetor. Então, espero ter agregado, ter trazido informação de qualidade aí para os seus telespectadores. E convite já aceito, tá? Não sei nem quando vai ser, mas se tiver uma próxima, pode me chamar sim. Vamos. E com certeza seu abraço será levado com muito carinho lá pro pessoal. Que bom. E agradeço também em nome de todos, né? Pela parceria. Cada vez mais a gente vai se aproximando, né? Seja em podcast, já fomos na rádio falar com você. Fomos na rádio, então, na Tuti. É isso mesmo. Felipe já veio várias vezes dando treinamento para a equipe. Hoje ele também está aí na rua com o Walter fazendo as visitas para os médicos dermatologistas, nossa prioridade, hoje e amanhã. Exatamente. Né? Então nós temos aí uma riqueza de trabalho pela frente. E é muito prazeroso. Eu também fico muito feliz. Para você que está nos seguindo, quero desejar uma abençoada noite. Coloque aqui nos seus comentários se você tem alguma dúvida de filtro solar. Deixe sugestões. Responda aqui na pergunta se o seu filtro solar dura 12 horas. Deixa aqui nos comentários que nós vamos responder. Vamos entrar em contato com você. Uma abençoada noite, uma ótima semana e até a próxima.